Sejam bem-vindos ao Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Bom dia a todos, eu sou Edivaldo Chapéu. É um prazer imenso encontrar vocês aqui nesta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, em mais uma edição do nosso Café Regatiano. O assunto do vídeo de hoje é o clima no CT Ninho do Galo. Ontem que foi dia de reapresentação lá no CT e o clima não está tão bom assim, não poderia ser diferente. A preparação do Clube de Regatas Brasil para o último compromisso do CRB nesta Série B diante do Vila Nova no próximo sábado e a situação do treinador Eduardo Barroca, que pode ser definida até sexta-feira, segundo o presidente Mário Marroquim. Chegando aqui no canal, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Lembrando sempre que o teu like e o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. O elenco regatiano que se reapresentou ontem no CT Ninho do Galo, ontem à tarde, né? E o ambiente ainda é de frustração entre os jogadores. Né? Não poderia ser diferente, já que o empate contra o Operário acabaram com as chances, com as possibilidades do Clube de Regatas Brasil continuar vivo nessa luta pelo acesso. Ainda mais após o tropeço da Chapecoense, que jogou contra o América Mineiro na Arena Condá e foi derrotada por 1-0. Resultado que ajudaria ao CRB se caso o Galo tivesse saído vencedor da partida contra o Operário. Mesmo assim, o grupo tenta virar a chave e encerrar bem a temporada diante do seu torcedor, já que sábado às 16h30, aqui mesmo no estado de Pelé, tem um compromisso contra o Vila Nova. O jogo não vale praticamente mais nada para ambas as equipes. As chances do CRB, se já eram remotas, são ainda mais difíceis. Praticamente não existe. Menos algo em torno de 0,5%. Muito pouco, que o torcedor regatiano que está magoado, chateado, não vai se apegar a isso e já sabia da dificuldade que era esta luta pelo acesso. Quem falou em entrevista coletiva foi o meio-campista Danielzinho, né? Danielzinho que fez um bonito gol contra a equipe do Operário, o gol do empate de 1-1, né? Quando o Operário havia feito 1-0, o CRB fez aquele 1-1, Danielzinho fez aquele belo gol, numa bela trama ali, né? Boa jogada ali do meio ali, Danielzinho. Foi o escolhido para falar aí com a imprensa e ele comentou sobre o desempenho do CRB nesta Série B, falou que o que atrapalhou o CRB de não estar no final do campeonato ainda nessa luta pelo acesso foi lá aquela sequência de 6 jogos, aqueles 6 resultados negativos em que o Galo somou apenas 1 ponto, né? Em 18 pontos disputados, o CRB somou apenas 1 e isso realmente foi o que prejudicou aí, não conseguiu o Clube de Regatas Brasil ter equilíbrio. E também reconheceu que o grupo esperava mais na competição, né? E destacou a importância de fechar o campeonato com vitória diante do Vila Nova, né? Ele que ainda falou assim, meio que, apesar do semblante triste dele assim um pouco, né? Falou sobre ainda, enquanto houver chance, vamos jogar por ela, vamos vencer o Vila e ver o que acontece, mas o torcedor sabe, todos nós sabemos, inclusive você, Danielzinho, que ficaram muito difícil essa possibilidade de acesso. Impossível. Então é só porque ele é profissional e precisa falar algo para o torcedor regatiano. Perguntado sobre o que é que ele acha que falta para o CRB com a sua experiência por outras grandes equipes por onde ele passou, né? O que é que falta para o CRB vir a buscar esse acesso, né? Ele falou e elogiou a estrutura, né, do empenho da diretoria, né, também do presidente em melhorar cada vez mais a estrutura do CT Ninho do Galo, né? Isso tem sido feito, né, ano após ano. E também falou que o que poderia ser melhor era a questão da logística, já que equipes que possuem investimento maiores, orçamento maiores, né, conseguem mais tempo de recuperação nessas viagens. Então foi uma coisa que ele citou, um ponto que destacou na entrevista coletiva aí, o meia Danielzinho. Também falou sobre a sua temporada, o desempenho em 2025 com a camisa do CRB, né? E ele lembrou que estava 6 meses sem jogar antes de fechar com o Clube de Regatas Brasil e que sim, né, fez uma boa temporada, né, apesar de ter chegado aqui
com o grupo ainda sendo formado, jogadores sendo contratados, jogadores saindo, né? Era um grupo ainda em formação quando o Danielzinho chegou aqui. E que, sim, na temporada do ano que vem, né, mantendo uma base, é lógico, com a manutenção também do treinador Eduardo Barroca, vai passar por isso, a chegada de novos jogadores, né, e destacou que hoje é até mais fácil para esses novos reforços quando chegarem de se adaptar a essa base que é montada, então espera fazer uma temporada de 2026 ainda mais produtiva, ainda melhor, não só em conquistas individuais, mas também no coletivo, de uma forma geral, disse o meia Danielzinho. Finalizando o resumo da entrevista coletiva do meio Danielzinho, ele aproveita para elogiar o torcedor, né, destacar que o torcedor fez o seu papel durante toda a temporada e fica até meio que sem graça para convocar o torcedor para essa partida contra a equipe do Vila Nova. Se você quer acompanhar a entrevista completa, aqui mesmo no YouTube, no canal do CRB TV, né? Para esse jogo contra o Vila, né, este que é o último compromisso do CRB diante do seu torcedor, o último jogo da temporada aqui no estádio Rei Pelé, o Galo tem um desfalque já garantido. É o nosso melhor atacante da temporada. Ele que chegou ao CRB não tão badalado assim, veio mais como uma aposta e se tornou um principal destaque da equipe alvirrubra nesta Série B. O atacante Thiaguinho, que vai ser a ausência garantida já contra o Vila Nova. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? Ele que vive grande fase com a camisa do CRB, tem 10 gols da temporada, né? Se tornou o principal artilheiro da equipe alvirrubra, né? Passou o meio-campista GG, né? Desses 10 gols, 8 pela Série B, um bom número aí, um pelo Nordestão e outro lá naquele primeiro jogo da final contra o Asa de Arapiraca, né? Desfalque importante, né, aí para o CRB, embora este jogo, né, eu acredito que deve servir mais como um laboratório, né? Alguns testes daí do treinador Eduardo Barroca, né? E falando sobre o Barroca, o presidente Mário Marroquim se pronunciou sobre o futuro do treinador, né? O jornalista Marlon Araújo, né, trouxe a informação lá na Gazeta FM, né, no Bola Quente, né, no programa Bola Quente, né? Ele que disse que fez uma ligação para o presidente Mário Marroquim para saber exatamente sobre a situação do treinador Eduardo Barroca, né? E ele falou que, embora não está no início de conversa, não há tanta conversa assim, mas está muito tranquilo em relação a isso, porque há o interesse do CRB em continuar com o Barroca, há o interesse do Barroca em permanecer no Clube do Regatas Brasil, né? E adiantou que até sexta-feira a situação do Barroca será definida, né? Acredita-se também que até sexta-feira, aliás, esta semana, né, vai ser definido também a permanência do Ari Barros, junto com o treinador Eduardo Barroca. Ele aproveitou também, né, o Marlon trouxe essa informação de que o presidente vai convocar toda a imprensa em nome do CRB para falar para apresentar o orçamento do CRB, né, os gastos que foram feitos nessa temporada, as receitas que entraram no clube, né? E os gastos que pretendem ser feitos em 2026, né? Mas como uma questão de transparência, né? Trazer isso, né, para a imprensa, trazer isso para o torcedor, né? É interessante, é importante ficarmos atentos a este número aí, a este orçamento do Clube de Regatas Brasil para a próxima temporada e os gastos que foram feitos nesta temporada, caros amigos regatianos. É importante a gente buscar entender sobre a vida financeira do Clube de Regatas Brasil, né? E semana muito decisiva realmente para o Clube de Regatas Brasil, né? Tem aí, né? A gente sabe que nessa reta final de temporada, né? Embora o CRB já tenha uma base mantida, né? Muitos desses atletas já estão com contratos renovados. Da equipe titular, para se ter uma ideia, apenas 3 não renovaram o contrato ainda, né? Que é o Léo Campos, o Matheus Ribeiro e o Igor Meritão. Os demais do time titular, todos que entraram em campo contra o Operário, né, com exceção desses 3, estão já de contratos renovados para 2026, mas tem, né, também questão de renovação de contratos, né, saída de jogadores, a gente sabe que vão acontecer algumas, né, alguns jogadores do CRB têm interesse em renovar, né, e tem 12 jogadores chegando ao fim do contrato em dezembro, né, nesta temporada de 2025. 12 atletas da equipe alvirrubra, né, alguns são jogadores titulares, né? Outros não, né? Outros nem foram tão aproveitados assim. Então, a lista de 12 atletas, vou estar passando para vocês aqui, de jogadores que estarão encerrando o seu contrato no final de 2025. E eu quero saber já de você, regatiano, se quais desses daí você
permaneceria com eles para 2026. Os jogadores que estão encerrando o contrato agora em dezembro são Facundo Barceló, Gabriel Gazão, Giovani, Igor Meritão, Léo Campos, Luiz Segovia, Luiz Fernando, Matheus Ribeiro, Rodriguinho, o Everton, Raine e Rafinha. Estes são os jogadores que encerram o contrato agora em dezembro, no final de 2025. E eu quero saber já de você, Regatiano. Deixa a tua opinião. Com quais desses atletas você permanecia, né? Tem aí 3 que são titulares, né? Que é o Igor Meritão, o Matheus Ribeiro e o Léo Campos. Tem também, né, alguns que volta e meia estão aí na equipe, né? O Luiz Segovia, né? Então, deixa aí a sua opinião aí, que eu quero saber, né, de vocês, amigo regatiano. Chegando ao fim aqui, mais um café regatiano, né? O nosso informativo diário que alimenta o nosso regatianismo, né, regatiano? É importante você se manter bem informado, né, com informações aqui no canal. Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo. Se você também não gostou, deixa aí o joinha para baixo, né? É importante, né, você participar aqui, deixar a sua opinião. Se inscreve se não for inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada e deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, deixa a tua crítica que eu respondo a todos, não tem problema algum. Quero mandar um abraço para o Seu Cláudio, caldo de cana do Seu Cláudio, melhor caldo de cana aqui da parte baixa, localizado no bairro da Levada. Vale a pena conferir, né? Melhor atendimento, melhor preço, melhor caldo é lá no caldo de cana do Seu Cláudio. No mais, é isso aí. Bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Ótima quarta-feira. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.